Bem-vindos. Vamos falar hoje de carreira em tecnologia, design, de programação e de arte, por que não? Só que a gente vai falar de tudo isso de um jeitinho bem diferente. Há 2 anos, o conceito de metaverso se popularizou e promete mudar o mundo. Esse ano, as notícias apontam que essa promessa parece distante ainda. Será? E todos viraram esse potencial, esse olhar para o potencial da inteligência artificial. Enquanto o mundo aposta nas visões dos bilionários brancos e ricos, tem gente construindo e fazendo desse futuro prometido um presente bem tangível já para os dias de hoje. E o Rio de Janeiro tem um dos principais nomes e especialistas no assunto. Eu vou provar, vocês vão ver, porque inclusive estarão aqui nessa conversa com a gente. O mais legal, tem sim, muita gente vindo das favelas e periferias de todo o país para fazer essa construção desse futuro que a gente quer ver. Quando a gente está nessa construção, sabemos que as lógicas e os códigos mudam junto com tudo isso. Já tem um monte de gente falando aí de Web3, que seria esse nosso deslocamento do lugar de meros usuários da internet para o de membros, ou seja, como parte criadora e detentora também, por que não, do que está acontecendo dentro da internet. Mas será que a gente já está conseguindo resolver as lacunas que a própria Web2 escancarou? Será que a gente ainda está no lugar de criadores ou criaturas? É um pouco de tudo isso que a gente vai conversar hoje aqui. A gente ainda está discutindo a questão dos algoritmos, por exemplo. As mais recentes discussões, inclusive, passam pelo nosso feed, pelo que aparece para a gente com mais frequência. Por que será que o feed do Twitter mostra mais gente branca do que negra? Por que até hoje o feed do TikTok prioriza mulheres de biquíni no engajamento? Sem contar a conversa sobre a dismorfia dos filtros que está adoecendo jovens, crianças, mulheres, pessoas no mundo todo. Tem alguma coisa mudando, sim, né? Mudando principalmente a percepção como a gente está se vendo por aí. Antes da gente ser os avatares sentados numa sala de aula ou de reunião virtual, parece que tem muito ponteiro para a gente poder ajustar. Essa inteligência é natural? A gente quer que seja essa a fonte de aprendizado da tal da inteligência artificial? Quem são as pessoas que vão estar com a gente aumentando essa tal dessa realidade, expandindo o presente? A visão de futuro vai passar por elas? O algoritmo do futuro as enxerga ou segrega? Segundo o WGSN, Instituto de Tendências e Futurologia, o futuro vai ser construído pela inteligência coletiva. Com tanta tecnologia nova nascendo por aí, fazendo a gente até se sentir um pouco atrasado, às vezes ignorante em muitos termos, o futuro é de quem está co-criando. Ninguém é capaz de deter todo o conhecimento sozinho. O tal do malandro do futuro, como já diria o poeta, é quem junta agora a arte com a ciência, a sabedoria das ruas com o ambiente digital. Inteligência é sobre gerir conhecimento, articulando vivências da comunidade com as suas e oferecer a sua visão de futuro policriada. Tecnologia no presente é primeiro escolher que é a realidade que queremos aumentar e qual é essa inteligência que a gente quer adotar. Então, muito bem-vindos. O papo de hoje vai ser, acho que, eita, atrás de vixe. Não estou preparada, Nossa, tá? muito bom esse texto. Eu sou a Babi Bono. Esse é o Falando de Propósito, podcast do Senac RJ. Eu estou aqui muito bem acompanhada de quem já está vivendo em 2050, na verdade. Né? Isso é muita verdade para o Jean, esse artista digital, também estudante de tecnologias imersivas, cria do Santo Amaro, fundador da 2050. Nossa, tem um monte de coisa que ele vai contar para vocês aqui, desenvolvedor do projeto social Criptoarte, e Protes também, que também está trabalhando como artista de realidade estendida, pesquisador sobre metaverso, faz parte do coletivo da 2050. E, claro, temos aqui a minha musa inspiradora da tecnologia, minha professora, Sil Bahia, um dos grandes nomes da tecnologia no Brasil, fundadora do OLAB, Organização Sem Fins Lucrativos para Aprendizagem de Tecnologia e Inovação Social. Eu não sei vocês, mas eu literalmente não tenho roupa para esta conversa. Vou me colocar hoje no lugar de aluna. Vou colar bastante das minhas anotações, que vou precisar delas aqui ao longo do caminho. E a gente faz uma dinâmica que é a seguinte: como a gente está falando de carreira, de profissão, etc., como que explica para a mãe o que vocês fazem, gente? Então, assim, se apresenta aí explicando para a família de vocês o que faz a Sil, o que faz o Jean, o que faz o Otis. Nossa, não explica, né? Minha mãe até hoje não entende. Mas como eu me formei em jornalismo, a minha mãe sempre fala assim, não, minha filha é jornalista. Aí para por aí, mas não entende o que eu faço, assim, ela não consegue entender muito. Até porque acho que a gente vai circulando em muitas coisas, assim, né? Não, acho que esse momento que a gente vive não é só sobre fazer uma coisa, você ter uma profissão, né? Você
bom, pelo menos eu acho que meus parceiros aqui também, eu me sinto muito uma experimentadora dessas possibilidades que a gente tem hoje, assim. Então, explicar, sei lá, é difícil, mas eu diria que eu sempre me apresento como uma ativista, uma articuladora, uma pessoa curiosa e uma ativista dos sonhos, assim, é como eu me Melhor enxergo. bio, ativista dos sonhos. Já anotei aqui no post-it. Demais. E eu não sei, Jean. minha mãe é demais, né? Então acho que ela deve saber até mais que nós mesmo sobre o que a gente faz. Porque é isso, ela vende o nosso peixe de uma forma que é difícil até de entender. Mas é isso. Talvez acho que tecnologia, acho que é a palavra assim que vem na frente. Arte digital, arte, escultura, 3D, e acho que é por aí, assim. Acho que são essas palavras mais importantes, né? Que é o que a gente fala o dia inteiro. Então, novas tecnologias, aí já vai e começa a abrangir esse universo da educação. Estamos ali dentro da favela, então é sobre impacto social também, futuro, e assim vai. Parênteses, para quem está ouvindo a gente, a mãe do Jean trabalha com eles à frente do coletivo também 2050. Exato. Isso é a característica aí do Brabo hoje em dia, que virou elogio. Pode colocar nela que ela é mesmo. Isso, Tive o acho prazer que de conhecer. ela vai saber explicar certinho, direitinho o briefing. o pitch. Boa. Ótimo. Pô, irado, eu gostei muito dessa introdução, porque fala exatamente o que a gente vive, né? E, bom, eu sou artista desde molequinho, me considero, assim, o que eu mais gosto de fazer é desenhar, é pintar. O ponto é que eu sempre quis colocar novas tecnologias nesse meu processo criativo. Então, eu vejo que foi uma referência muito dentro de casa, porque meu pai era programador, então eu sempre tive um computador em casa, sempre vi ele programando, e, por outro lado, minha mãe adorava, tipo, fazer escultura de papel machê, fazer colagem. Então, acho que eu cresci vendo esses dois lados e, tipo, juntei os dois. Então, hoje eu pinto todos os meus quadros em realidade virtual. A gente brinca bastante com realidade aumentada. Então, eu sou assim, é como eu explico para minha mãe, né? Eu sou artista, só que eu uso novas tecnologias no processo criativo. Bom, gente, maravilhoso. Tô muito Foi um bem negócio acompanhada. engraçado, né? Que rolou, a gente tava dentro do carro, aí tua mãe e a Adriane falou assim... E aí, como é que tá aquele colecionador tal do metaverso que tava rolando, não sei o quê? Então, tipo, não sei, acho que As mães do metaverso. faz parte do que a gente faz, sabe? Acho que é sobre isso também. Exato. Demais. Bom, e agora para todo mundo fazer parte, eu queria que a gente começasse essa conversa quase que com um glossário, para a gente começar a aterrissar essa bola e começar todo mundo a entender o que a gente está falando. Para a gente contextualizar as pessoas. Vou até imitar a Marília Gabriela, não precisa ser numa palavra, mas numa frase, se der, se for possível, tá? Se o Bahia, o que é um algoritmo? Cara, um algoritmo é um comando, né? Esse caminho que a máquina faz para executar uma ação. Né? Explicando assim, de uma forma rasa, é basicamente isso. É esse caminho que a gente... Esse comando que a gente dá para a máquina executar uma ação. Boa. Eu vou jogando na mesa, quem quiser vai pegando, tá? O que é a Web3? E o que foi a 1 e a 2, né? Já que a gente está falando da 3, o que é a 3 e o que foi a 1 e a 2? Sim. Então, são tecnologias muito novas, né? Tem várias formas de interpretar esses conceitos, mas é uma forma prática de entender a Web 1. É quando você propriedade de leitura. Então, quando você consegue ler, né? Eles chamam em inglês tipo de read-only, né? Então, tipo, os blogs, então isso seria considerado a Web 1, o início da internet, até mesmo aqui no Brasil. A Web 2 é quando você lê e escreve. Então, é quando você começa a interagir. Então, por exemplo, redes sociais e esses pontos. Já a Web 3 é o que está surgindo agora, já tem um tempinho, que é você ler, escrever e ter posse. Então, esse é o que difere. E agora, então, você consegue ter posse dentro da internet. Então, assim, acho que um caso que a gente vai comentar, tipo metaverso. Você consegue ter posse de terrenos virtuais. Então, você entra num site e você consegue provar que você tem posse desses terrenos e você consegue interagir de alguma forma especial com esses terrenos nesse site. Então, Web3 é isso, é ler, escrever e ter posse. Maravilhoso. Jean, o que é metaverso, então? O que a gente vai fazer lá? Tem Ixi, alguma coisa para fazer lá? metaverso. Tem bar? Se tiver bar, eu vou. Não, acho que tudo que a gente conseguir imaginar, a gente consegue criar, sabe? Como artista, né, digital, eu acho que trouxe muito disso, assim. Tipo, eu sempre ficava observando as coisas, geometria, tentando imaginar como que aquilo ali era feito dentro de um ambiente virtual, dentro de um computador.
Então, acho que é isso. O metaverso, né? Basicamente, é o lugar que a gente consegue interagir com outras pessoas. Pode ser pessoas que estejam no mesmo lugar ou não. Ou seja, é um ambiente virtual que a gente consegue interagir, criar, cocriar. Muitas das vezes é usado um headset, um dispositivo que você coloca na cabeça. Então, tem essa ligação muito forte com a realidade virtual, que a realidade virtual nada mais é do que que você utiliza um headset, né? Um óculos que você coloca no seu rosto e tira o mundo que você está, né? Você não tira, né? Você para de visualizar o mundo que você vive, é um mundo real, e aí tem umas telinhas na frente dos seus olhos que você consegue enxergar uma outra realidade. E dentro dessa outra realidade você consegue simular qualquer tipo de realidade. É meio doideira assim mesmo, mas você consegue simular uma outra realidade. E essa realidade é tridimensional, é 3D. Você consegue andar, interagir com objetos, interagir com pessoas, criar projetos junto, fazer reunião, tipo, sabe, fazer muitas coisas. Eu acho que é até difícil de, tipo, acho que são todas as possibilidades, sabe? É infinito, assim. Já fiquei a fim de fazer uma pergunta, mas dá para separar, Jean, o mundo real do mundo que não é real? Dá para fazer a separação? Eu acho que a separação está acho que no humano, né? Na pessoa. Então, acho que a partir do momento que a gente sente fome, sente sede, a internet acaba, a gente tem que tirar o óculos do rosto. Pode crer. E correr atrás, filho. Sabe? Então, mas é isso, eu acho que muitas coisas também não vai ser só o virtual ou só o real. A gente está caminhando muito mais para um lado de mista, né? Realidades mistas, que é a mistura, interação, interatividade, objetos virtuais em cima do mundo real. E na hora que os boletos chegam, esse mundo real se apresenta. E aí eu tô ouvindo falar isso. também de blockchain e NFT. Dinheiros? Dinheiros isso significa? Dinheiro, filho. Então, blockchain é bem técnico, né? Mas de uma forma mais fácil assim, de enxergar, é um grande banco de dados. A virada de chave é que esse banco de dados ele é aberto, então qualquer pessoa no mundo consegue acessar esse banco de dados e ver as informações que estão lá. Então a gente consegue colocar tipo transições de criptomoedas. Então, dando um exemplo, o Jean vai mandar um Bitcoin. Nossa. Essa transição... Que é uma moeda. Receba. O Bitcoin é a criptomoeda, a primeira criptomoeda criada no mundo. Então, teria essa transição. A carteira do Jean mandando um Bitcoin para a carteira do Otis. Essa transição ela fica armazenada nessa blockchain, que é um grande banco de dados. E o ponto é isso, que qualquer pessoa no mundo consegue entrar e ver que essa transição aconteceu. Então, é uma forma de se validar dados, transições. E, no nosso caso, como artista, a gente usa a blockchain para os NFTs, que é uma forma de você provar posse de artes digitais. Então, é meio que eu consigo vender minha arte digital e eu consigo provar essa transição, quem é o colecionador, quem foi o artista que criou a arte, usando a blockchain. Eu acho que o mais interessante disso tudo é a gente criar essas relações, né? De entender que essa informação é uma informação que, através dessa blockchain, que ela fica armazenada eternamente numa rede de computadores globais, assim, global. Então, é meio que impossível da gente quebrar essa rede. Então, é um negócio que foi feito para ser armazenado infinitamente para sempre. E eu acho que a gente consegue criar essa relação com essa pergunta de na mão de quem que as informações estão, né? Então, se a gente for parar para pensar, tipo, todas as informações que a gente pesquisa, o que a gente consome, não sei o que, tá na mão do Google. Facebook, não sei o que, Twitter é a mesma coisa, sabe? Então, tipo, meio que o que manda hoje em dia é a informação que estão na mão dessas grandes Big Techs, exatamente. Então, e banco assim também, né? Questão de banco voltado para essa questão do dinheiro. Então, é isso, sabe? É uma nova proposta de descentralização, principalmente da informação, sabe? Então, é isso. Para a gente amarrar agora essa parte glossário, o que é a tal da inteligência artificial generativa? Esse chat GPT que está todo mundo falando que vai mudar tudo também. O que são essas inteligências artificiais? Explicação rápida, assim, a inteligência artificial generativa é aquela inteligência artificial que pega duas coisas que já existem e formam uma terceira coisa, né, que não necessariamente existe. Então, essa
que é essa coisa do chat GPT, né? Que todo mundo fica, ai, mas confia, não confia, sabe que tem vários problemas, né? Que ele te entrega um texto, às vezes, com umas referências assim que nem existem, porque ele inventa também, né? E não necessariamente ele só reproduz alguma coisa que existe, já existe. Acho que é por aí, né? Inteligência artificial generativa. Total, propriedade de gerar, né? Então ela é alimentada com um banco de dados e a partir desse banco de dados ela gera outra coisa. E a gente dá o comando, por isso que ela é generativa. Então temos acho seres humaninhos atrás do que está sendo gerado por ali. Com certeza. Sempre acho tem, que né? a palavra generativa é nessa questão de gerar, né? Então é um banco de dados que tem ali pré-existente, você dá o comando, ela gera um terceiro produto, como você mencionou. Porque eu acho que também quando a gente pensa em inteligência artificial, é sempre importante lembrar que toda inteligência artificial consulta um banco de dados. E aí é que também está meio que essa reprodução de coisas que a gente vê no offline, que também acontecem no online, né? Falando um pouco de tecnologia e sociedade, assim, quem cria esses bancos de dados? Quais informações que estão ali, né? E geralmente a gente não pensa muito sobre isso, mas os dados eles também carregam cultura, né? Carregam ali visão de mundo, enfim, isso acaba... Eu sempre penso que tecnologia é uma faca de dois legumes, né? Assim, porque não é que é ruim ou que é boa. Pode ser bom e pode ser ruim. Né? Isso depende muito do uso que a gente faz, de quem cria e por aí vai. Bom, quero dizer que só esse capítulo do glossário, tá, gente? Já tá valendo mais do que as 4 palestras internacionais aí que já me mandaram cobrir como jornalista. Ninguém explicou tão bem as coisas que vocês estão explicando. Então, acho que a gente tem 2 caminhos aqui nessa conversa. A gente pode falar sobre construir tecnologia de ponta, criar novos chats GPTs da vida, construir tecnologia para um metaverso 2.0, sei lá. Só que a gente também está no contexto de abismo social, né? E o que existe hoje aí de tecnologia amplia, que nem vocês estão falando agora, essas desigualdades e pode até afastar muita gente boa dessas oportunidades. Então, eu queria muito pautar essa nossa conversa em como que a gente vai encontrando caminhos de carreira na construção das tecnologias, mas também na reparação e na equiparação dessas lacunas, né? Ou seja, uma conversa de milhões, mas milhões de dúvidas, no caso. E aí, Sil, nesse sentido, como é que é possível usar a tecnologia para a gente melhorar a própria tecnologia que está cheia desses abismos que a gente tem visto hoje? Você trabalha formando mulheres, por exemplo. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Babi, eu sempre acho que as soluções que a gente precisa para os problemas que a gente tem muito antes da inteligência artificial, essas soluções não virão dos lugares que a gente acha que vem. Né? Tipo, 2050 está aí como um exemplo de inovação e de pensar a partir de outro lugar também. Acho que não só questões artísticas, de fruição, etc., mas também o mundo como ele é. Né? Eu acho que pensar um pouco se a tecnologia ela pode ser esse lugar, né, de transformador, eu realmente acredito que pode. Mas isso não vai acontecer organicamente, né? E por isso que é importante, eu acho, assim, que esse repertório ele seja de fato para todo mundo, assim, não necessariamente todo mundo ser programador ou todo mundo, mas a gente entender um pouco que chão é esse que a gente está pisando, né? Porque acho que a gente também está num momento que é o momento de fazer perguntas, assim, porque a gente não tem muita resposta. A real é essa, sabe? Pelo menos é como eu vejo a coisa, né? E acho que nem fazer perguntas muitas vezes a gente consegue. Né? Então, para mim, acho que é estimular novas perguntas e soluções, né? Sempre penso que a inovação ela vem da ponta, né? Então, isso só acontece quando a gente também estimula que as pessoas tenham um pouco mais de repertório sobre essas ferramentas, sobre o que é possível, né, dentro desse universo do metaverso, enfim. Eu estou muito focada hoje em pensar que a gente precisa imaginar mais, sabe? O exercício é sobre imaginar também. Como que a gente imagina? Porque acho que muitas vezes o bloqueio vem daí, sabe? Maravilhosa. Irado. Otis, você é um artista de realidade estendida, né? Já que a gente está falando aqui de imaginação, como é que você imaginou um mundo roxo? Um Purple Valley, que quando a gente viu no Instagram já estava com mais de 30 milhões, é isso? De downloads no mundo todo? 30 milhões de compartilhamentos. E aí, como é que foi essa história? Assim, vou criar um filtro roxo que todo mundo vai imaginar. Onde minha imaginação vai me levar hoje? Então, qual foi a ideia? Eu vim do grafite, né? Então eu tava, tipo, toda semana, todo dia pintando na rua. E no grafite eu aprendi essa questão de intervenção urbana. Você tá pintando, aí passa uma pessoa e, tipo... E você tá ali interagindo com a cidade, né? E aí, quando eu comecei a estudar a realidade aumentada, né? Que são experiências imersivas ali, tipo filtro do Instagram,
eu falei, pô, eu quero trazer esse conceito de intervenção urbana, só que pro digital. Então, o Purple Valley, esse projeto, ele nasce daí, e eu pensei assim, como que eu consigo fazer essa intervenção na cidade, só que de uma forma, tipo, global? E aí eu pensei, qual é o elemento que, tipo, as pessoas mais têm em comum, assim, praticamente quase todo mundo? Aí eu pensei na natureza. Então a ideia era mudar a natureza, ter essa interpretação artística em cima da natureza, para globalmente ter uma intervenção urbana digital. Então, Purple Valley surge daí, foi um estudo de alguns anos para entender cor, colorimetria, realidade aumentada também, programação, JavaScript. E aí eu lancei. Então, Purple Valley é uma consequência dessa minha jornada no grafite, só que entrando para o mundo digital. E explicando, né, o que é um filtro que quando você aponta a câmera do celular, tudo que é verde fica roxo. E, de consequência, a natureza fica roxa. Então, você pode, tipo, com seu filho, num parque, né, e quando você abrir a câmera, as plantas ao redor vai estar roxo. E é legal que ele é bem direcionado só para o verde. Então, todo ao redor fica igual, só a natureza que muda. E aí, Maneiro. lancei em 2020, no comecinho ali, e viralizou. E foi bem legal, acho que é sobre isso, porque a experiência em si foi algo que eu idealizei, mas o mais legal é que a comunidade abraçou. Então, tipo assim, são várias pessoas ao redor do mundo que usam esse efeito e têm a sua própria experiência. Então, é uma arte interativa. Não é algo que está ali, que é aquilo ali... Foi feito para estar naquela caixinha, né? Exato. Sai do teu controle, né? Saiu do meu controle total. E até hoje, assim, eu lancei em 2020, até hoje eu recebo vídeos e fotos de pessoas todo lugar do mundo, mano, tipo, mandando, interagindo de formas diferentes. Então, foi isso. Foi um fruto do grafite com essa vontade de botar novas tecnologias no meio. A cada segundo tem alguém usando. A cada 3 segundos, em média, a cada 3 segundos no mundo, alguém posta um stories Caramba, usando o sucesso. filtro. Com essa imaginação de um mundo roxo. E aí eu vim refletindo sobre esse lugar. Adorei essa história da imaginação, gente, que acho que vai ser o fio condutor aqui de tudo, porque eu vim refletindo com a mensagem que o Jean me mandou no WhatsApp, um pouco antes da gente começar a gravação. Ele, pô, Babi, você não botou artista? Eu falei, é. Aí eu fiquei pensando sobre isso, falei assim, o tempo todo aqui a gente está falando de arte, vocês são artistas o tempo todo que estão construindo a partir da imaginação novos jeitos até de habitar esses espaços aí imaginários. A Sil é uma artista que consegue programar novas realidades com as pessoas que ela está inserindo nessa história. E aí, Jean, durante a pandemia, você teve um trabalho muito importante, quando você explicou até o que era metaverso, eu também fiquei com isso aqui na cabeça no comecinho da conversa, ao lugar que a gente vai poder estar, que a gente vai poder se ver ali. Como é que você vê esse lugar social, desses ambientes que a gente pode construir? Só para contextualizar, eu acho que sempre tive muito essa questão assim de buscar, de ir atrás sobre conhecimento, assim. Então, desde muito novo eu fui buscando formas de tentar entender o que era, desde a tecnologia a qualquer tipo de conhecimento dentro da internet, sabe? Falando sobre essas questões, assim, eu acho que comecei a estudar um pouquinho mais, né, sobre esse universo da Web3, das criptos e, enfim, metaverso. E aí, assim que eu comecei a descobrir sobre os market caps, né, que é o valor de cada criptomoeda do Bitcoin, não sei quantos trilhões de dólares, que eu não sei nem falar o valor, falei, pô, aqui é um mercado que inexistente, sabe, que eu não sabia que estava rolando e tal. E aí, os NFTs, não sei, rolando muita grana, falei, pô, se eu conseguir pegar um pedacinho dessa fatia aqui, dessa doideira toda, e trazer isso para a favela, vai ser um feito importante, sabe? E aí eu e o Otis, assim, a gente imergindo, entrando nessa outra realidade, a gente não sabia muitas coisas e foi estudando dentro de casa, da pandemia, todo mundo fechado, sem saber o que acontecia, a gente lá, e aí, mano, isso aqui. E aí é muito doido, porque a parada ia avançando cada vez mais. E aí, no meio disso tudo, surgiu o Social Crypto Art, que é nosso hub, né, de educação, arte e tecnologia, e que permite com que a gente, através desses pilares, né, através da arte, através da tecnologia e educação, traga esse tema para dentro da favela. Então, a primeira ação que eu fiz foi um NFT que eu desenvolvi. Foi um NFT gratuito, que estava participando de um evento. Então, foi dentro de um marketplace, que inclusive também era brasileiro.
E tinha muito esse negócio forte da comunidade. Então, você conhecia uma comunidade muito forte de artistas, de pessoas que estavam entrando para colecionar arte e que estavam trocando e colaborando em cima daquilo ali, sabe? Então, foi um momento bem interessante. E eu lancei esse NFT, que foi o NFT de uma moeda, girando em 3D e tal. E no verso dessa moeda de R$1, foi uma moeda de R$1, tinha o passarinho, um beija-flor, um filhote, uma mãe alimentando seu filhote, a moeda comemorativa. E aí foi quando o Brasil tinha acabado de entrar, de voltar para o mapa da fome, né? E aí eu falei, não, esse NFT eu estou disponibilizando aqui, mas quem quiser doar para a carteira do projeto, fica à vontade. E aí foi tudo em criptomoeda, assim. É um dos NFTs que que foi mais colecionado meu, assim. Então, tipo, várias carteiras de diferentes endereços colecionaram, artistas, colecionadores e tal. E a gente conseguiu arrecadar uma grana, foi tipo mais ou menos na época R$7.000. E a gente comprou tudo de cesta básica, assim. E é doideira, porque começou num negócio que era digital até então, né? E a gente pegou essa grana, comprou tudo e tal. E é isso, a gente transformou criptomoedas em cesta básica, sabe? Então, é um negócio que foi feito para estar circulando nesse virtual. Falei, mano, isso aqui tem que estar impactando a realidade, sabe? Tipo, não faz sentido isso aqui tá na nuvem, sabe? Tipo, e aí a gente conseguiu fazer esse feito, assim, foi muito importante para, tipo, estar aqui hoje falando sobre o que a gente está fazendo, porque é isso, tipo, foi meio que uma parada marcante, sabe? Falei, mano, isso aqui é tecnologia, é impacto social, tipo, não tem outra coisa que eu vou fazer aqui. Posso pensar em projetos de milhões e bilhões aqui, mas se não tiver a nossa essência, sabe? Tipo, o que a gente faz no dia a dia não faz sentido. Então, acho que a tecnologia só faz sentido quando a gente está pensando de que forma que ela impacta no mundo, né? Então, acho que a gente maravilhoso esse ponto, porque eu fico muito reflexiva, assim, ultimamente, assim. Porque a gente sabe que o mundo é capitalista, gira em torno disso, não tem jeito. Todo mundo também quer que a gente esteja no metaverso, porque ela é um grande ambiente de consumo, a gente sabe disso, né? As marcas estão chegando em todos esses lugares, vão incentivar cada vez mais. Agora o TikTok parece que lançou também, né, o Branded Lens, que são uns efeitinhos de realidade aumentada para as marcas também criarem seus projetos ali dentro. Como é que vocês vão lidando com essa responsabilidade quando também trabalham com marcas? Meio que a gente entende a realidade, né? Então, a gente também tem que trampar, tem que fazer a grana e tal. Mas meio que a gente tem uma distinção, assim, entre como 2050. Então, a gente recebe um briefing, tem que fazer isso aqui desse jeito até data tal. Beleza, a gente faz. Aí, só que, no caso, acho que a nossa formação e nosso objetivo maior é, tipo, atuar como um laboratório. Então, não são soluções que elas já vêm prontas, sabe? São soluções que a gente tem que bater cabeça, fritar, pá, e volta e cria e vai, não sei o que, e erra e acerta. Até a gente ter um produto boladão, bonitão, que a gente entregue o máximo de tecnologia que a gente consegue, criatividade, sabe? Então, e também, né, acho que a questão de estar pensando como, principalmente, para além de uma empresa, né? Nós somos uma empresa, todo mundo tem que se alimentar. Mas eu acho que a questão do impacto, né? A gente está localizado dentro da favela, então nosso laboratório fica dentro do Santo Amaro. E todo mundo que faz parte, praticamente todo mundo que faz parte do nosso coletivo, da nossa empresa, surgiu através de uma ação social, sabe? Então, meio que a gente entende essa importância. Então, por isso que eu falei sobre a questão da educação, de como a gente vai estar introduzindo novas pessoas nesses universos, sabe? Então, e através da arte e a tecnologia, acho que vai ser e está sendo a maior forma. Então a gente vai estar inaugurando a nossa galeria, nosso espaço físico lá no Santo Amaro. Nunca rolou nada nesse sentido, assim, em relação à arte. Para minha descoberta, assim, foi um processo bem, bem novo, assim, da minha própria identificação como artista. Até então eu era só um nerd que gostava de mexer no computador e saber como é que mexe em todos os programas e faz aquilo ali. E aí foi durante a pandemia, dentro desse universo da Web3, que eu comecei a estudar sobre 3D mais ainda, comecei a estudar sobre essas novas tecnologias, que era um negócio que eu sempre gostei. E comecei a produzir coisas, sabe? Produzir artes e tal. E eu falei, pô, se o que eu tô soltando aqui,
a galera tá chamando de arte, então eu sou o artista. Tem alguma coisa aí. Estão valorizando, estão pagando, estão comprando. Eu falei, não, então é isso. Eu falei, não, é isso. Porque é isso, a gente olha ao redor e nunca viu ninguém se chamando de artista. Família também não. Então, tipo, é um negócio muito difícil, assim, tipo, tu se olha, não se enxerga em lugar nenhum, tá fazendo, pensando em negócio de tecnologia, tu olha pro lado, tipo, quem são vocês? Pô, tipo, não tem ninguém, não. Estamos aqui na loucura, puxando esse bonde assim, sabe? É isso. Eu queria comentar 2 coisinhas rapidinhas que o Jean traz. A primeira é essa coisa de pensar, né, é uma tecnologia que possa ter um impacto social, né? E isso também sempre foi uma coisa que me moveu nesse mundo, porque, assim, poxa, quando eu tô dando aula e pergunto, gente, para que serve tecnologia, né? E a galera que tá ali comigo trocando, estudantes sempre falam, para melhorar a vida, a tecnologia, sempre numa perspectiva super positiva. E aí eu sempre jogo um pouco de água, assim, né, gelada neles, porque se tecnologia, né, fosse só para o bem, assim, né, para resolver problemas, talvez a gente não tivesse nenhum problema hoje. Social, que eu digo, porque a gente tem muita tecnologia, né? E esse tipo de pensamento não é uma coisa que do Jean, né? De, a criptomoeda foi transformada ali em cesta básica. Isso não é uma coisa comum, né? Isso é comum quando a gente vem desses espaços ou quando a gente é impactado também por essas questões, né? E uma outra coisa que eu queria comentar é que eu não conhecia o Jean, a gente está se conhecendo hoje ao vivo, né? A gente já se conhecia de rede, mas quando eu descobri o universo do NFT, eu moro na Glória, que é um bairro onde fica o Santa Amaro. Aí eu pesquisando vários artistas, não sei o quê, cheguei nesse mundo. Aí eu vi, cara, tem um moleque no Santo Amaro que é grandão do NFT. Aí eu fui seguir e aí eu fiquei, encantada com a parada, né? E isso sei lá, eu acho que isso é muito importante por essa coisa que o Jean falou, da referência. Quem é que a gente conhece que tá ao nosso redor, que é artista, que é brabo do NFT e tal? Como que isso impacta e muda, sabe? Que fala na nossa linguagem, né? Que fala do jeito que a gente entenda. Porque o que mais tem é a gente pregando a palavra, mas é isso, meio que reproduzindo as coisas desse mundo real, né? Então, tipo, não entendendo esse próximo passo. Então, tipo... Acho que esse é o diferencial. Inclusive, hoje eu tenho achado muito que a linguagem é a parada, assim. Né? Tanto as linguagens artísticas, eu acho muito que a arte é o que vai dar conta da gente, quando eu falo de novas perguntas, né? A arte que vai dar conta de estimular a gente a fazer novas perguntas, de entender, ou talvez de tangibilizar. Eu tenho maior vontade de fazer uma exposição sobre pensar, racismo algorítmico, por exemplo. Como a gente tangibiliza isso? Claro que a gente vê isso de várias formas, desde os filtros de Instagram que clareiam a pele, afinam o nariz. Isso é um tipo de racismo algorítmico também, né? Mas eu fico muito assim nessa pira de como que a gente pode trabalhar as linguagens, né? Essa ideia de como que a gente fala, porque eu acho que as pessoas falam de um jeito que afasta. Aí parece que a tecnologia realmente não é uma coisa para você, sabe? Que eu acho que esse é o diferencial também desses nossos trabalhos, assim. Eu ia até perguntar o que você entende como... Vocês já estão falando um pouquinho disso, né? Quando eu me vi, eu estava trabalhando com tecnologia. Não tem ninguém ao meu lado que fosse uma referência nisso, ou como até explicar para a família. Né? A gente está falando assim, o que pode ser, de repente, impeditivo? Até falando pelo lado feminino, hoje carreiras em tecnologia estão sendo muito procuradas, mas ainda assim muito por homens, né? E a gente sabe que a mulherada segurou aí essa pandemia nas costas, 51% dos lares são chefiados por mulheres, principalmente quando a gente está falando até de periferias. E aí, assim, de repente, um trabalho como desenvolvedora ou com tecnologia, ela pode trabalhar para todo lugar do mundo. Pode trabalhar... E de qualquer lugar. De qualquer lugar do mundo, né? Mas elas ainda estão ocupando só 12% nos cargos de tecnologia no Brasil. O que vocês acham que pode ser um impeditivo? Assim, falta um jeito de explicar, de tangibilizar, de mostrar o que é possível fazer dentro dessas carreiras, ou onde elas podem chegar. Não só elas, mas acho que também uma galera geração Z, uma nova geração, ou mesmo hoje quem está desempregado sem conseguir perceber direito para onde ir, que a tecnologia pode ser um caminho. Mas o que é o impeditivo, talvez, para essa galera considerar atuar com tecnologia? É entendimento? Acho que eu diria que 2 coisas assim sempre ficam muito batendo na minha mente, assim, que é primeiro uma questão de referência, né? Como é que quem a gente conhece, né? Isso, tipo, sei lá, se a gente tá falando do Rio de Janeiro, mas quando a gente pensa outros estados, outras cidades no Brasil, assim, você não conhece. Eu acho que uma das questões é falta de referência, porque é difícil se imaginar num lugar onde você não vê ninguém parecido com você.
E a questão da oportunidade mesmo. E aí a oportunidade não é só sobre você ter uma bolsa para estudar num lugar. Óbvio, isso é muito importante. Mas a oportunidade também está na linguagem, né? Como é que você aprende aquilo? Porque eu posso ter uma bolsa para estudar num lugar que não tem nada a ver comigo, que ninguém parece comigo, que eu não encontro um par. Aí fica difícil de manter, né? Que eu acho que é o que também as pessoas, ou as grandes marcas, as grandes empresas, às vezes não entendem. Mas, pô, eu abri aqui, chamei mulheres negras, pô, dei bolsa, mas não veio nenhuma. Porque não é só chegar, não é só abrir a bolsa, entendeu? Você tem que ter um trabalho ali para que essas oportunidades cheguem, mas mais que isso, que essas pessoas se mantenham nesses espaços, entende? Porque eu acho que isso também é uma outra camada que ultrapassa um pouco essa ideia da a bolsa, não sei, eu sempre acho que esses dois caminhos... assistencialismo da coisa, né? Entender também que não é só sobre consumir essas informações, né? É sobre, quando eu penso sempre nessa coisa de inclusão, é sobre também incluir a perspectiva, né? A subjetividade dessas pessoas. Não é só, vamos dar uma bolsa, sabe? Acho que é mais que isso, assim. Total. Vocês são cria do Santo Amaro, fizeram a 2050 por lá, que é esse hub que está atendendo aí, tipo, todas as demandas de tecnologia, mas perspectiva da favela a partir desse lugar, desse olhar, né? E muito em linha com o que a Sil está falando, às vezes as pessoas acham que são mundos muito distantes ou até desconectados, assim. O que vocês foram aprendendo ao longo desse caminho aí, nesses 2 últimos anos, sobre também quem contrata vocês, sobre que, na verdade, assim, o que vocês tiveram que desenvolver para lidar com esse mercado que está demandando a tecnologia, mas onde as linguagens ainda são muito diferentes? Uhum. Eu acho que é uma responsa, assim, tipo, gigante. Tipo, sei lá, acabei de chegar lá do Museu da Manhã e é tentar entender, assim, mano, qual é... tipo, sei, a gente tá fazendo um negócio aqui, a gente tá pensando em tecnologia e tá pensando nesse tipo de projeto, sabe? Tipo, e é isso, o lugar que a gente tá ali não tá interferindo, não é que não tá interferindo, mas o lugar que a gente tá também permite que a gente esteja ocupando esses outros lugares, né? Esses espaços. Então, tipo, sei lá, na reunião que eu fui lá, tipo, eu fui do jeito que eu tava me sentindo confortável e fluiu muito bem, sabe? Então, entregamos um projeto boladão, fizemos uma equipe sinistra, sabe? Então, e deu tudo certo, sabe? Então, meio que é entender também esse mundo, né? Burocrático, esse mundo que às vezes a gente tem que se vestir de um jeito para não sei o que, tá? Sendo que, pô, tu chegar lá na nossa base, a rapaziada, tudo artista, né? Cada um de um jeito, cada um tem sua vontade, sabe? Tipo... Tem a forma de falar, né? Tem a forma de falar, então, tipo, meio que tem que ter esse jogo de cintura, assim, sabe? Tipo, do jeito que tu vai falar com o cria, vai falar, pô, vai chegar lá no salão, vou chegar falando um monte de termos difíceis e não sei o que, ninguém vai entender nada, sabe? Então, tipo, tem que saber falar do mesmo jeito, tem que... E é isso, é entender que, tipo, ó, agora a gente tá entrando numa reunião aqui, sério, não sei o que, vamos falar aqui, não sei o que. Depois que acaba, tipo, mano, a gente sabe as nossas responsas que a gente faz, sabe? Então, tipo, tá cada um também progredindo, avançando, indo atrás, buscando mais conhecimento, sabe? Pra chegar nesse lugar, sabe? De, tipo, mano, o que a gente tá entregando aqui é a mesma coisa que o escritório lá da Barra tá fazendo, um negócio que tá tentando fazer, mas, tipo, mano, a gente sabe que quem tá fazendo a parada, tipo, mano, somos nós, sabe? Então, muita gente tentando, tem gente que já tá aí no mercado há muito tempo, sabe? Mas que existe esse gap de que, tipo, mano, falar sobre tecnologia, falar sobre favela, tipo, meio que nós estamos botando a cara aí, sabe? Então, e tem muita gente para representar, sabe? Tem muita gente para salvar. Eu acho que é isso. Eu penso muito sobre necessidades que precisam ser resolvidas, que são muitas milhões de coisas que precisam ser, tipo, resolvidas, e pessoas, né? Então, são pessoas que possivelmente vão estar ali olhando o que a gente tá fazendo, acompanhando de longe e tal, não sei o quê, mas daqui a pouco vai estar trampando com a gente, sabe? Então, são pessoas para salvar ali, são vidas, sabe? Então, tipo, é uma responsa sinistra. E tamo aí, fi. Então, tem mais habilidades aí para quem quer trabalhar nesse ramo, digamos assim. Meio que não adianta só tu saber de tecnologia, que já é um negócio que já demanda muita coisa. O que eu tenho que saber mais, assim, se eu quisesse entrar amanhã? Não, acho que meio que a gente começa porque se fosse para ser só artista, a gente ia estar lá no metaverso pintando, modelando, fazendo só coisa.
Mas não, tu tem que, tipo, questão do financeiro. Não sei o que, de fazer, abrir empresa, não sei o que. Tipo, agora a gente tá abrindo nosso quadro de sócios. Estamos entendendo como é que é a melhor forma de organizar isso. Vai pagar assim, vai pagar desse jeito. Sabe, como é que a gente organiza. Então, cada passinho que a gente vai dando, tem que ir pegando uma skill nova, entendendo como é que a gente administra, como é que a gente comunica com o time, como é que a gente organiza o melhor time para desenvolver esse projeto. Sabe? Então, Gestão na veia. Gestão Gestão, Quantas economia, pessoas administração. Nós somos mais de 10 pessoas, assim. É um bonde. É um bondão bolado. Tem gente que chama Bonito. equipe, mas a gente chama bonde, né? Acho mais legal. Bonde, fi. Eu tenho um dado de curiosidade aqui para vocês comentarem, que já que a gente está falando de possíveis avanços. Já tem um concorrente do ChatGPT, que é o Claude 2 ou Claude 2? Eu abrasileirei. Mas que também é uma ferramenta de inteligência artificial generativa, né? Mas que eles resolveram fazer uma versão, entre aspas, aqui, do bem. Né? Tipo um politicamente correto. Então, eles colocaram lá, alimentando essa inteligência, os termos de uso da Apple para trazerem também o que tem de mais moderno em dados e privacidade e colocaram a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, Maneiro. que é a mais moderna que a gente tem, tá? É 1948, Caraca. mas é a mais moderna que a gente tem. Vocês percebem isso como um avanço? Porque desde 1948 o negócio está lá, a gente está aí, mas vou perguntar aqui para quem entende. É um avanço já pensar, pelo menos, em criar uma inteligência artificial que se baseie numa declaração dessa? É interessante. Mas tá meio velhinha, né? Mas podia Muita coisa já mudou, né? podia começar pelo passo de recriar essa... Mas, enfim. Eu acho que um negócio muito doido que aconteceu comigo, que eu comecei a utilizar assim, essas ferramentas, são coisas que a gente usa praticamente no nosso dia a dia. Então, fica sempre aberto. Tá? Tipo, o Midjourney, o ChatGPT e tal. Um negócio que a gente tá ali igual o Google. Tá ali, usa para otimizar esse nosso tempo, né? Que, tipo, mano, correria, vamos ter que fazer. E aí, nessas minhas pesquisas, assim, para testar mesmo a inteligência artificial, eu falei assim, ó, como acabar com a favela? Tipo, no sentido de... Não sei qual o sentido que ela entendeu, né? Mas eu falei, ó, como acabar com a favela? Aí ela começou, a inteligência artificial, no caso, né? Começou a falar assim, ó, eu não posso falar, tipo, como você pode acabar, não sei o quê. Não é, tipo... não é ético, não sei o quê, eu falar formas de você acabar com a favela, não sei o quê, mas existem passos, não sei o quê. A favela é isso, não sei o quê, é um espaço, não sei o quê, mas existe... existe possibilidade de você mudar e tal, não sei o que, na educação, investimento, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, tipo, eu falei, porra, o robô é mais humano do que muita eu já gente. tava assim. desesperada aqui, gente, com essa resposta. Eu já tava achando que havia uma coisa assim, do meu coração tava disparado assim, ó, já. como uma inteligência artificial, eu não posso, tipo, induzir você a fazer um negócio, tal. E passou assim, tipo, não, mas vai por esse caminho. Eu falei, pô, tipo, é um robozinho humanizado, né? Tipo, acho que a gente tá indo mais por esse caminho, assim, tipo... Não tem como ser só o robô, não é só o robô, mano. Não tem, tipo, não é só uma máquina, não é uma máquina que tá ali. Então, tipo, é isso. Por que nós não somos, né? Tipo, que a gente tá interagindo com um código, a gente tá interagindo com um algoritmo, e meio que é uma parada que reflete, que a gente consegue refletir sobre nós mesmos, né? Então, tipo, é meio loucura isso. Eu acho que eu tenho um avanço nessa conversa, assim, de conectar um pouco com... Eu acho que durante, enfim, eu tô há uns anos olhando, tô desde de quando a gente achava que a internet era um lugar, um espaço democrático, que a gente vai ter, né, voz, etc. E eu acho que essa conexão, por exemplo, com ética, direitos humanos, olhando para a tecnologia, isso é um avanço. Porque eu acho que durante muito tempo não foi essa perspectiva. Quando a gente falava, nossa, não, racismo pode ser ampliado com as tecnologias. Isso parecia que era uma coisa assim, não tem nada a ver. Ou tecnologia tem a ver com direito, está totalmente imbricado com direitos humanos. Peraí, Silvio, você não acha que está viajando um pouco? A gente está falando aqui de uma coisa, de uma ferramenta. E hoje, falar isso em 2023 é tão óbvio, né? Você fala, claro que tem tudo a ver, como que impacta nível de ansiedade. A gente pode trazer aqui uma lista de impactos que hoje a gente já consegue mensurar, fora muitos outros que a gente não consegue nem dar conta ainda, né? Então, acho que só essa discussão existir, isso já é um avanço, em alguma medida, assim.
Eu acho que é muito sobre o que a Sil falou, né? Do inteligência artificiais são bancos de dados. Então, tipo, quem alimenta esse banco de dados, né? Quais são as informações que estão ali? Eu acho que é muito sobre isso. A Safia Noble, que é uma professora que é super referência para mim, assim, escreveu um livro chamado Algoritmos da Opressão. Uma professora norte-americana, mulher negra. Ela fala muito isso, né? Que os dados, a gente tem usado muito dado hoje para prever futuro, né? E a inteligência artificial, a partir da inteligência artificial, né? Só que a gente tem usado dados que carregam aí culturas de um passado barra presente que é opressor, que é racista, que é machista, homofóbico. Como que a gente vai dar conta de construir um futuro que essas coisas, não que elas não existam, mas que elas sejam, sei lá, combatidas ou diminuídas com esses dados desse passado, né? Desse passado barra presente. Isso é uma reflexão, na verdade, né, que ela traz. E eu sempre fico pensando nisso, porque aí foi quando eu entendi que os dados carregam cultura, que não é uma coisa assim do nada orgânico que botaram ali, né? E aí é que tá também um pouco essa diferença, onde quem é que constrói as tecnologias que a gente usa, quem é que pensa essas coisas, porque isso não é aleatório, né? E isso é muito político, inclusive. Para escolher uma carreira de tecnologia, quase que escolher uma carreira de propósito também. Total. Eu acho que muito. Pensar de 2023 até 2050, tipo assim, só não tem como não ser, né? E eu acho que tem uma dimensão importante também, que tecnologia não é só programação, né? As pessoas, a gente sempre que pensa tecnologia é a programação, é o desenvolvimento. Tem essa camada que é super importante, mas a tecnologia é um guarda-chuva muito amplo, né? Acho que meus parceiros aqui podem até falar um pouco mais sobre isso, né? Porque para sair também um pouco dessa caixinha de que, porque programar não é necessariamente uma coisa tão simples, de fato, né? Mas também não é uma coisa impossível, né? Tem uma complexidade ali, mas que é isso. Como é que você explica isso? Como é que você explica o código, né? No Preta Lab, por exemplo, tem mulher que vai falar que codar é como escrever um livro, é uma forma de literatura. Total. Também. Então, acho que quando traz assim, nessa perspectiva, fica mais fácil de entender. Né? E dá mais vontade de entender, porque eu acho que essa também é uma semente importante de plantar. A curiosidade sobre esse universo. Né? Porque do jeito que as coisas aparecem, é tipo assim, isso não é pra você, mano, sai fora, sabe? Total. Coloca uma pessoa de frente pra um computador cheio de códigos. Fala, se vira aí. Vai assustar, né? Tipo, eu acho que pra mim, o futuro é muito mais nessa linguagem visual, assim, como artista visual, né? Artista digital. Para mim, a gente vai... E é isso. Acho que o ChatGPT hoje escreve códigos. Então, tu precisa, talvez, entender como copiar aquele código ali, colar no programa, e aí tu tem uma parada pronta. Mas, para mim, a gente vai pegar assim, ó. Eu quero fazer um negócio. Tu vai pegar isso aqui, vai colocar aqui, vai fazer assim, tal. Tu aperta o botão, aí tu tem o teu código. E tu nem vai ver o código, porque o código tá ali por trás. Vai ver a tua programação pronta e vai pegar aquilo ali. Não, é isso aqui mesmo, tá. Só assina ali, o humano assinou aquilo ali e tal. Então, acho que é muito mais nesse lugar de algo visual, né? Então, programação visual, que tu vai ali, talvez até pensando, né? Tipo, tô pensando aqui, quero fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já tá conectado aqui na... Só vai apertar o botão ali, já imprime... Pô, queria copiar isso aqui. Eu não entendo nada de 3D, não entendo nada de modelagem, de escaneamento, nada. Fala, calma aí, vou tirar 2 fotos, uma aqui. Você vai ter uma caneca impressa, idêntica, real, com cor diferente, sabe? Então, é muita possibilidade. É um detalhe que eu estudei bastante assim a base de programação, sei um pouquinho de C, de Java, mas hoje, no nosso dia a dia, a gente usa muito mais programação visual. Né? Então, visualmente, não é aquele código tipo de letras ali, tipo a Matrix. Você vai conectando um ponto ao outro e, no final, dentro do programa, ele já cria ali a lógica. Você só dá os inputs, assim, visual. Então, assim, programação também não é só aquela maluquice daqueles códigos, né? Dá para você interpretar de uma forma visual e isso ser mais... Você entender melhor, né, o que você está fazendo. Não ter essa necessidade. E nessas interpretações que vocês vão criando as coisas. Você está aqui com um cordão hoje, então assim, vocês vão ver depois na foto que a gente vai publicar. Mas os meninos desenvolveram um colar que conecta a mensagem desse colar, ou seja, um objeto, poderia ter qualquer outro objeto, a uma inteligência. Conta aí, o Réu de Janeiro.
Como é que ele funciona? O cordão Rio de Janeiro. Então, é um cordão, ele é todo impresso em 3D, lá no Morro Santa Amaro. Ele é inspirado na obra do Rabisco, o artista também lá da 2050. Então ele tem uma série, Rio de Janeiro. E a ideia desse cordão é que ele seja um produto multidimensional. É como a gente caracteriza ele. Então ele existe fisicamente, mas ele também existe digitalmente, né? Então a gente implementou um filtro de realidade aumentada e quando você aponta a câmera do celular para o cordão, ele identifica o cordão e tem a experiência, o cordão ele pega fogo e se tu toca na tela, sai uma favela 3D. Então ele existe digitalmente, existe fisicamente, ele é todo impresso em 3D. Então a gente misturou todas as tecnologias que a gente está ali brincando para ter algo assim, um produto físico, um material que dialogue com isso. Para quem está acompanhando a gente só no áudio, depois a gente vai mostrar isso no vídeo também, bonitinho, como é que funciona. Sim. Mas acho que vale a pena conferir. Por quê? Eu acho que é uma ideia que pode conectar com um monte de coisa, né? Você tem um objeto que você aponta que gera uma arte que te passa uma mensagem. Isso pode ser conversão, que nem vocês já fizeram para a cesta básica, isso pode ser conversão para uma mensagem, para uma campanha de conscientização de alguma coisa. Ou seja, usar realmente a integração desses mundos todos a favor de algo, né? E aí, isso é uma forma prática, que era uma pergunta que eu ia te fazer. Assim, o NFT parece ser uma coisa muito tangível para quem já entende disso, né? Acho que ainda está um caminho ainda difícil de todo mundo entender. Mas ele pode retornar em ações práticas para o mundo? Com certeza. Inclusive o cordão NFT, né? Tem um NFT pareado a ele, que prova essa posse dentro da blockchain. E o NFT, de uma forma bem prática, é como você provar posses, né? Então, assim, o exemplo que eu sempre dou, que é um exemplo que para mim faz bastante sentido, quando você vai numa loja de roupa e você compra uma camiseta, na hora que você paga, né, que você comprou a camiseta, você ganha um comprovante que você comprou aquela camiseta. O NFT é isso, é uma forma de você provar posse. Então, você pode ter NFTs de arte, NFTs de terrenos, NFTs, tudo que basicamente você precisar provar posse, você pode ter um NFT atrelado a isso. E hoje eu fico pensando, por exemplo, agora mesmo eu fiz uma viagem de ônibus. Eu comprei o ticket, né, assim, digitalmente. Fui no site e comprei. Ele poderia muito bem ser um NFT. Então, ele provar a posse ali de que eu posso entrar num ônibus e ter essa viagem. Assim como a gente vai num evento, num show, e seu ingresso é um ingresso digital. Então, tudo isso já poderia ser um NFT, né? O ponto do NFT é que ele vive na blockchain, ele usa essas ferramentas. E no caso de ações práticas, já existem alguns protótipos que eu sempre acho maneiro de lembrar. Já tem um protótipo que você tem um NFT que ele representa, tipo, o teu carro. Então, você abre a porta do teu carro usando um NFT, usando uma assinatura digital, né, na tua carteira digital. Então, em vez de você ter, tipo, uma chave física, na real, você abre o teu celular, você aperta um botão, ele interage com esse NFT e a porta do teu carro abre. E esse protótipo também já existe, tipo, para casas físicas. Então, assim, tudo que você precisar provar posse, você pode usar NFT. E no final, para ações práticas no mundo real, a gente está provando posse. Quando eu pego o celular e boto a minha cara ali, ele abre, eu já estou provando posse daquele celular ser meu. Então, a gente pode fazer esses links com NFTs, né? Acho que esse é o ponto. Demais. Bom, eu ia deixar essa pergunta mais para o final. Aliás, a gente está chegando no final, infelizmente. Essa conversa passa rápido demais. Eu sempre fico agoniada aqui. Quero ficar uma semana inteira com as pessoas, mas não dá certo. Mas, enfim, tô com a minha cabeça fervendo, gente. Tô até com dificuldade aqui de fazer perguntas, mas vamos lá. Qual inteligência artificial, então, vocês querem ver? Já que a gente precisa deixar uma mensagem aqui. Acho que tem muita mensagem boa, mas já que a gente já está encaminhando para o fim. Qual inteligência artificial vocês queriam ver sendo criada agora para os próximos anos? O que vocês queriam ver sendo tangibilizado agora para os próximos anos? Essa é uma pergunta incrível. Queria a inteligência da minha avó. Boa, ancestral. É isso. Aliás, vó tem resposta para tudo. A minha tinha. Era uma gênia. A minha tinha, tá aí. É sobre isso? Gostei. Acho que é a melhor resposta mesmo. Não cola não, é a escola, mas não pode colar como não. artista, assim, hoje, assim, minha necessidade como artista seria muito legal, tipo, ter uma AI de 3D, né, tipo, algo criativo, assim, mas não... Peraí, traduz. Uma inteligência artificial que, tipo, eu consigo botar medos de palavra e ter um molde 3D, um modelo 3D. Tá. Então, como artista, essa necessidade... mas já existe, já existe, né? mas algo assim, aperfeiçado, legal, bonitinho. Mas a gente sabe que a gente vai chegar um dia. A gente vai chegar. Sabe que a gente vai bem chegar próximo. lá. A gente não imaginava como é que ia ser. Pois é. Ó, as primeiras palavras que a gente jogava lá no Mid Journey são um negócio todo torto, versão... assim, todo...
E aí agora o negócio tá, tipo, fotorrealista real. Então, tipo, mano, sair daqui a 1 mês, anota aí. Não, Fala com um negócio certeza. que vai ser porque mais... como artista me veio assim, mano, o bagulho de aí fazer um é bagulho mole, 3D. pô. Eu acho que no âmbito social seria, mano, ter não a solução, tipo, pra tudo que o capitalismo traz, mas, pô, sei lá, acho que é uma forma de resolver tudo que tem na mesa hoje, tá ligado? É o que o Jean fala muito, não adianta a gente vestir o óculos, tirar o óculos e ver a realidade, várias paradas acontecendo, tá ligado? Então, não sei nem se a inteligência artificial consegue resolver isso, mas Vai dar trabalho. é a gente ter essa conexão, tá ligado? Como sociedade, porque a gente não vive isolado, né? Não é um indivíduo não vive isolado. É a sociedade, a gente conseguir resolver o que tem na mesa. Já estamos aí há séculos, várias paradas acontecendo, tá ligado? E é incrível a gente estar aqui falando de metaverso, NFT, de inteligência artificial, e parece até que não afeta a realidade. Parece que estamos atrasados, estamos em tipo, séculos atrás, tá ligado? De uma certa forma, a gente está, né? Em algumas questões. Acho que a inteligência artificial que eu quero ver no futuro é uma inteligência que exclua menos e inclua mais. Eu acho que a inteligência artificial tem potencial para isso. Sabe? Eu não gosto dessa ideia de que só negativo, assim, a inteligência artificial vai acabar com os empregos, a gente nem sabe quais serão os empregos. É uma realidade isso, né? A gente sabe, mas eu não acho que acho que de alguma forma a gente vai acompanhar isso, né? Tanto que acho que muita gente tem falado sobre isso e que é importante muitas vezes dizer o óbvio, mas no mundo onde tudo muda muito rápido, o mais importante é a gente conservar essa habilidade de aprender, porque a gente sabe que tudo vai mudar. Isso que o Jean está falando, daqui a um mês isso já vai ter. E é verdade, as coisas vão ficando obsoletas muito rápido também. Eu acho que a inteligência artificial que eu quero assim, para o presente / futuro é uma inteligência artificial que contribua para resolver esses problemas seculares que a gente já tem, entendeu? De desigualdade social, porque isso é possível. Eu acredito nisso, assim, eu acho que isso é uma realidade. Pode ser uma realidade. É menos a gente mandar a galera para Marte, submarinos, etc., e tentar resolver com as tecnologias que a gente tem, os problemas que estão aí super urgentes. Acho que uma mãe, uma dona de casa, Uma avó com certeza resolve. uma mulher Tu de falou da minha periferia avó. com tecnologia resolve muita coisa nesse Brasil, não é mesmo? Com certeza. É isso. Eu acho que... É isso. Sobre Marte, assim, eu acho que a gente tá ali no Santa Amaro, pô. Como é que a gente vai pensar nesse negócio? Mas eu acho que eu iria, hein? Eu vou, quer Vamos dizer... começar essa campanha, vamos eu vou. fazer um NFT. Tem coragem. Você Vou começar essa você é um dos campanha. primeiros. Eu não tenho coragem, não. Vou e Essa é a volto. velocidade que eu não tenho. Vou e volto pra contar a Porque eu história. acho que só ocupando esses espaços que a gente vai construir essas realidades. Eu Aquela acho miserável que foi lá em Marte, voltou, eu vou. Vamos Como é inaugurar que eu não essa vou mudar campanha. aqui, Coletivo 2050 em Marte. É isso que eu tô Gostei. falando, pô. Gostei. Já que a gente está falando que a gente precisa ocupar todos os espaços para a gente Até gerar Marte. o que realmente faz sentido para a gente, aí a gente está fazendo aqui um compromisso que agora a gente vai até Marte. É isso? Já era, fiquei... Isso tá gravado. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um papo riquíssimo. Acho que a gente mereceria horas e horas mais falando aqui sobre isso. Foi um prazer ter vocês com a gente. Voltem sempre, as portas estão abertas. Esse foi mais um episódio do Falando de Propósito, podcast do Senac RJ. Mais que promover educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. Como a gente não quer deixar ninguém para trás, nos juntamos a quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão social para amplificar a nossa voz. Até o próximo episódio. Um abraço. Obrigado. Valeu, obrigada. Valeu.